Meu Deus, não fazem isso. Bom, o presidente uma vez foi honesto em dizer e a traçar o perfil da pessoa que ele queria para a sua sucessão, que era alguém que trabalha como ele, alguém como ele, etc. Então, basta ver o perfil do presidente João Lourenço e se fazermos um paralelismo com o perfil de Adão, Manuel Homem, Veras, Daves, etc., são perfis que entram em desacordo com o do presidente. O presidente, depois, quando surgiram vozes no MPLA a quererem se candidatar também para a presidência do partido, ele mudou de discurso. Em 2023, em agosto, ele trouxe para o debate o conceito de jovens, que é para desviar necessariamente os mais velhos. E ele vai nos fazendo gestão. Cada ano que passa, ele traz um jovem, traz uma diversão. Primeiro trouxe o discurso em 2023, em 2024 trouxe Manuel Homem, nomeou-lhe ministro do Interior, todo mundo se inclinou a pensar que Manuel Homem seria o sucessor. Para este ano também, final do ano, na fase final, trouxe-nos Adão de Almeida e por aí fora. Veja que os políticos geralmente podem dizer uma coisa, mas o mais importante são os sinais. Quando Lourenço chegou ao poder, ele dizia reiteradas vezes que não se importava com a bicefalia, não se importava ele estar na presidência da República e dos Santos estar na presidência do partido. Mas por detrás estava a fazer outra coisa. Havia um grupo, o grupo dele, a detonar o dos Santos e forçaram um congresso para afastar o dos Santos. Ele também, reiteradamente, tem estado a dizer agora que descarta o terceiro mandato. Pode ser uma oposição para mostrar que é um homem comprometido com a legalidade. Veja que ele tem aqui o Parlamento, tem o Executivo. O Parlamento é independente do Executivo. O Parlamento tem a função de fiscalizar e de aprovar as leis. O Executivo tem a função de implementar as políticas. Quando ele troca, por via do partido, a presidência do Parlamento, há 2 anos do fim de mandato, qual é a mensagem que nos está a passar? Ou que não quer fiscalização, não quer ser fiscalizado, acompanhado pelo Parlamento, precisa de um Parlamento fiel a ele, quer dizer que ele precisa do Parlamento. Se eu preciso do Parlamento, qual é o propósito? Se o propósito, se a missão do Parlamento é aprovar leis, quer dizer que ele tem um pacote complexado eleitoral, ou melhor, eleitoral não, um pacote de lei que ele vai precisar ser aprovado. Ele vai fazer o Congresso para o ano. Em 6 meses antes, em junho, terá de convocar o Congresso do MPLA. Quando ele convocar o Congresso do MPLA, ele vai ter limitações porque há candidatos aí às espreitas e ele não vai poder fazer muita coisa. Quer dizer que a vida dele política começa a ficar complicada a partir de janeiro, que é a data que ele vai convocar o Congresso e vai se constituir pré-candidato. Vai fazer o Congresso em dezembro. Em dezembro, vamos ver esses jovens, os Matias, etc., a virem depois no Congresso a defenderem uma revisão constitucional. E veja que há uma entrevista que ele dá à France 24, que ele, quando lhe falam da revisão constitucional, ele remete para 2027. Quer dizer que no início de 2027 o presidente pode trazer esse tema na mesa da revisão constitucional. O Parlamento, ele agora no Parlamento tem o Adão, a Carolina era contrária à revisão e também já não se entendia com a UNITA já não tinha, a oposição já não tinha confiança nela. Ele traz um Adão para poder, depois, mais à frente, saber conversar com a oposição para passar esse pacote. Então, tudo aqui aponta que o presidente, aí há uns 6 meses antes das eleições, poderá alterar a Constituição. Ele não vai falar em terceiro mandato, vai negar até o fim. E o debate vai ser alteração da Constituição.
vai alterar e provavelmente Acha para que, um terceiro mandato. mas aqui, José Gama, Aqui, ou ir para essa via para o terceiro mandato, se ele não conseguir, vai investir em alguém para ser o José Gama, quem são? Em 2021 ele fez uma alteraçãozinha na Constituição e depois durante a campanha dizia que o MPLA iria recuperar os 20%, quer dizer que ele estava a contar que iria ter 80% dos votos de 2022. Com 80%, ele estava convencido de que iria alterar a Constituição sem se pendurar ou ir atrás da oposição. Mas ele não consegue, porque em 2022 há o efeito Adalberto e etc., a FPU, a oposição estava muito forte, ele não consegue. E veja esses dias, quando lhe perguntam, há dias ainda repetiu, do terceiro mandato, ele dá muitos rodeios, dá muitas explicações, etc. E depois diz que se nós quiséssemos, em 2021, nós teríamos alterado. Se nós olharmos aquela tonalidade, aquele tom, é de alguém arrependido. Está arrependido. Aqueles rodeios, ele poderia só dizer não, a lei não me permite isso, descartava logo. Ele não descarta, dá muitos rodeios, que é para tranquilizar, para não haver tensões, tranquilizar as pessoas que não haverá terceiro mandato. Mais à frente, quando surgir esse tema, ele vai dizer não, eu não queria. Fomos ao Congresso, o MPLA propôs, eu sou democrata, o MPLA aprovou aí a resolução, e como democratas nós aceitamos e etc. E aquilo vai avançar. Ele tem duas vias para ir. Agora, ele vê que ele dá muitos sinais. Veja que a atitude, a conduta do presidente não é de alguém que está a sair do poder. Veja que ele se estragou com os amigos, agora se estragou com a Carolina Cerqueira. Nós, quando estamos a sair do poder, precisamos depois dos nossos amigos, porque são os nossos amigos que nos vão defender, que vão estar conosco, que nós vamos voltar no convívio deles. Quando eu estou a me estragar com os meus amigos Laborinho, Carolina, Pedro Sebastião, estou a dizer o quê? Que não vou precisar para eles agora. Se não vou precisar para eles agora é porque ainda vou ficar neste poder, né, de mando, de governação, e tenho uma agenda mais para frente. Portanto, todo o cenário aqui do presidente, não há ainda nenhum indicador que ele nos está a dar que diga que é uma agenda de saída do poder em 2027. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,